Bom, outro agora vamos entrar mais para a parte de entretenimento, né? Do medo de entretenimento. Depois a gente volta a falar dos medos da vida real. O medo na literatura é um medo muito comum, né? E isso era agora a hora da Lana, né, Lana? Falar sobre Stephen King, né? Sobre Alan Poe e sobre outros medos, né? Então eu dentro da literatura eu não sofri muito medo, assim, sabe? Eu não tive muito medo em literatura, né? Oi, Lana. Tô te ouvindo, Lana. Eu li, né? E, assim, um pouquinho de medo seria A Hora do Vampiro do Stephen King, né? A Hora do Ah, eu Vampiro do sou louca Stephen para ler King esse livro. é resto. Muito bom. Do Vampiro do Stephen King. Então, A Hora do Vampiro do Stephen King, né? A Ju, né? A Jéssica sabe da Ju, né? A Ju fala que ela lia lá no interior também e ela não conseguia dormir, não conseguia abrir a janela de jeito nenhum, não conseguia ler à noite, né? Então eu não tenho muito medo quando eu leio, né? Eu leio às vezes algumas coisas e me dá medo, às vezes não. Mas assim, não de ficar com essa paranoia, né? Já tive bastante no começo, quando eu comecei a ler. Hoje acho que já tenho uma maturidade mais para leitura que não. Eu sinto assim que você sabe quando você assiste um filme e fala, ah, tá, terror, legal, mas isso não existe, sabe? E Consegue só que algumas diferenciar, né? isso. Algumas coisas que às vezes, quando é muito real, aí já um pouco mais complicado. Quando você pega, por exemplo, o Cemitério, né, do Stephen King, que fala sobre a morte, né, do Cage. Então isso para mim marcou muito, até porque eu tenho um filho com a idade mais ou menos do Cage. Então isso a gente machuca um pouco na leitura de uma obra como essa. Mas A Hora do Vampiro, ele é um dos que, assim, a gente fica um pouco com medo, né, principalmente quando entra nas partes mais, assim, de cemitério, né, das coisas que acontecem, né, então vai acontecer, você até a metade do livro é aquele negócio, a história desenvolvendo, então você não tem muito terror, né? Mas depois começa a aparecer umas coisas dentro da história que vai assustando a gente e vai pegando a gente aos poucos, né? Então, outro livro que eu li e também é estranho, não é um medo, né? Me causou estranheza mesmo, é o Jogo Perigoso também do Stephen King, né? Então, é um livro que me deu muita angústia de ler, sabe? Até porque fica aquele cenário só ali É, parado, né? Então, é o então jogo perigoso, né? Jogo Perigoso. Jogo Perigoso, Stephen King. Então ele é um cenário muito angustiante, né? Você vê que a pessoa está presa e não pode fazer nada, né? Então é um cenário muito angustiante. Depois tem o Drácula, tem Edgar Allan Poe, tem outros que a gente lê e que dá um pouco de medo, né? Lana voltou? Vamos ver se a Lana voltou. Ah, o vídeo tá legal, não tá travando mais. Né? Tem um vídeo agora, Lana. Fala pra gente ver. Lana? Acho que E... tá Tá com um travado atraso para ela, entre o né? vídeo e o áudio dela. Mas no entretenimento, Jéssica, o que você lembra de filmes de terror? O que te deu medo, assim, em termos de filme ou ficção, qual que seja? O que você acha que dentro da sua profissão como terapeuta também possa estar trabalhando isso? Porque assim, dentro do entretenimento, na verdade, a gente procura essa adrenalina, né? Que é o medo. Então, na verdade, não é um medo de, por exemplo, de perder a vida ou de sentir uma dor. A gente procura, na verdade, a adrenalina, como nos jogos, né? Que o Danilo tinha comentado, no próprio livro também. Então, quando a gente vai atrás de um conteúdo sombrio, é para sentir aquela adrenalina, aquela ação, né? Aquele momento, né? O grande ápice ali de um filme, por exemplo. Então, na verdade, a gente vai atrás desse gostinho da adrenalina, né? Do que o medo traz. Mas um filme de terror que eu lembro que eu fiquei, nossa, com muito medo foi o... Como é que é o nome? Ele fala sobre... É Espíritos, se eu não me engano. Sim, Espíritos, eu sei qual não. que é. Eu sou Sexto péssima para nome sentido. de... Não? Não, sexto sentido, É não. japonês, não é? Não, não, é aquele que a moça coloca uma pessoa, eu acho que é esse mesmo. Nossa, aquele, eu fiquei com medo de deixar o DVD na Atividade minha paranormal, casa. né? Atividade É Paranormal, esse paranormal. mesmo. Isso. Eu fiquei com Eu medo de deixar o DVD na minha casa, com medo do espírito do filme aparecer na minha casa. imagino. E eu amo filmes de terror. Nessa parte de cinema, eu fiquei um pouco parado depois do Chamado. Confesso que eu fiquei meio medroso depois do Chamado. O Chamado, na minha opinião, é uma porcaria o filme.
Mas a cena da Samara saindo da televisão, eu assisti no cinema, você não tem ideia. Eu pulei 4 cadeiras para trás, eu deixei a Juliana e pulei 4 cadeiras para trás. 4 cadeiras para trás. A hora que ela sai da televisão e faz, chega perto da câmera, você imagina aquilo no cinema. Eu pulei 4 fileiras para trás, eu deixei a Juliana. 4 fileiras para trás. Então, depois disso aí, eu fiquei um pouco medroso de ver filme, porque depois disso aí, o terror, né? Tá conseguindo me escutar? Jason, Fred, era outro patamar de terror, né? De um tempo pra cá, eles começaram a entrar nesse terror mais Psicológico, né? Não, terror mais de espírito mesmo. Era um terror psicológico, um terror de psicopata, de thriller, né? De um psicopata, né? Então você tinha ali algumas coisas que aconteciam que ele virava um psicopata e saia matando todo mundo, e era esse terror. Agora, os terrores não é espírito, então isso é aquilo que eu falei pra você. Quando mexe com as coisas mais próximas do real, ou que poderia ser real, já assusta um pouco mais. Não é tão como antigamente. Antigamente você falava assim, pô, Jason, né? Hoje em dia pode até sair um mascarado e matando todo mundo, né? Nunca se sabe. Mas naquela época você assistia um Jason e falava assim, não vai aparecer um Jason. Eu vou dormir, não vai aparecer um Fred Krueger na minha cama, entendeu? Não vai me puxar pra dentro do colchão. Então... hoje Chuck, né? O boneco assassino. O boneco assassino. O Chuck tem uma história engraçada, que uma vez eu aluguei todos os filmes que tinha, acho que tinha naquela época, não tinha muito, acho que tinha 4 filmes. A gente alugou pra assistir tudo de uma vez só, numa noite só. E a minha prima tinha um boneco do Fofão, daqueles ruivo. E eu coloquei o boneco na cama e coloquei uma faca e uma tesoura na mão do boneco, pra assistir junto com a gente. Imagine o medo desse boneco começar a andar no meio da casa. É brincadeira, né? A Luna tá comentando, né? A Luna tá comentando a boneca da Xuxa. Deixa eu ver aqui. A boneca da Xuxa, eles falavam, tem uma lenda que fala que ela sai andando, né? Então. Tem uma lenda, eu já escutei essa lenda, que fala que a boneca da Xuxa é aquela grande, que era do tamanho das crianças, né? Tem mais de 1 metro e pouquinho. Tem uma lenda que diz que ela sai andando pela casa. Diz que tem uma lenda que ela até matou uma criança, né? Mas isso é lenda, né? É lenda. Loucura? Às vezes ela faz parte também desse... O medo, na verdade, se a gente for levar em consideração, o medo dá uma... A gente poderia falar uma semana de medo sem parar aqui, né? Então, o medo você tem uma vertente muito grande, tanto de medo, ansiedade, insegurança, que vai gerar tudo isso, né? Então, o medo vai gerar várias outras coisas, né? A Luna tá falando aqui de Misery, né? Misery é uma história também que, nossa, é muito... Assim, tem umas cenas, nossa, do Stephen King também, muito agoniante. Eu acho que é mais do que o Jogo Perigoso, Lana. Eu também acho que é mais do que o Jogo Perigoso. A Lana tá comentando aqui, ó, a gente vai no comentário da Lana. O Exorcista, né, também deixou com medo, a Lana. O Exorcista, sim. O Exorcista deixou comigo com medo eu até acho hoje. Que, assim, o filme que me impressionou, depois de adulto, né, que como criança são vários, né, aqueles que eu comentei já, e alguns outros. Mas realmente um filme, assim, que eu assisti já depois... 16, 17, não me lembro, foi o Exorcista. E assim, num contexto no geral, ainda mais quando a gente sabe que é baseado em fatos reais, né? Sim, né? Eles então, usam assim, os áudios reais, né, da Emily Rose. Isso, exato, as fitas originais. Então, assim, ele realmente é muito impressionante. Tanto é que até hoje, mesmo depois de décadas, né, dele ter sido feito e filmado, ele ainda é um dos filmes que realmente dá mais medo. Eu lembro de uma cena em particular, né, e realmente é uma cena que impressiona, porque eles fazem um corte no filme em que a cena ela aparece de repente, que é aquela cena quando ela desce da escada ao contrário, né? Virado com os braços e pernas ao contrário. Eu lembro assim, eu gosto de assistir filmes ou jogar jogos de terror, geralmente à noite, com fone de ouvido, realmente para dar, como você mesmo disse, aquela adrenalina do medo, né? Você quer sentir. Então, assim, eu lembro que realmente essa cena, assim, me impressionou demais. Assim, foi... Assim, sabe quando você dá aquele pulo, assim, né? Então, realmente foi... Né, eu acho que depois de adulto, até hoje, se eu assistir, dá aquela certa, tipo assim, caramba, né? Então, assim, é realmente impressionante, né? E mais quando você leva em consideração que foi baseado em fatos reais, né? Como tem um outro filme também, que é O Exorcismo de Emily Rose, que é baseado num caso de uma moça lá na Alemanha. Né, foi lá na Alemanha que ela acabou falecendo depois no final lá, o padre e a família depois foram condenados lá, porque deixaram ela morrer por inanição. Sim, foi esse né, que eu assisti.
Isso, ela acabou morrendo por inanição na vida real, né? Ela morreu por desnutrição e inanição, tipo, deixaram ela morrer de fome praticamente. Enfim, não levaram em consideração ali. No filme eles dão uma romantizada no final ali, que mostra como se fosse a Nossa Senhora aparecendo para ela, né? E tipo assim, como se, né, não Nossa Senhora Aparecida exatamente, mas a Mãe de Deus, né, aparece no final do filme lá. E como se falasse para ela assim, ó, você vai ser um exemplo de luta, alguma coisa assim, né? Mas na vida real ali foi bem cruel, né, a situação que acabou acontecendo com ela. A Então assim, família é porque ignorante, né, pelo que conta a isso, história, eles né? eram do interior do sítio, né? Então, foi uma situação assim realmente muito cruel, né? Tanto é que a justiça lá acabou punindo depois, né, o padre e a família, né? Então assim foi muito, assim muito que eu acabei lendo depois da matéria falando sobre o caso real, né? Então realmente é muito e assim a gente vê, né? Até falando sobre o Exorcista, que eles até colocaram com uma menina que era para ser na história real, né? Ou no que foi o caso que foi baseado, era um menino, né? Na realidade, o Exorcista, o caso real era um menino, não era uma menina. Eles colocaram a menina porque achavam que seria mais. Não seria tão impactante se fosse uma menina, caso fosse um menino. Eu já acho que foi ao contrário, acabou impactando mais ainda, na minha opinião. Né? Mas essas histórias, elas sempre têm um fundo ali que eu disse, né? Assim, as histórias são, geralmente, são baseadas em evidências reais, né? Ou alguma coisa que eles pegam, né? Até mesmo se você levar em consideração o Jason, o Fred Krueger, né? O Fred Krueger, ele realmente existiu É um um rapaz caso de que uma família, acho que era isso, coreana, que foi para os Estados Unidos, ou algo assim, ou chinesa, não lembro, né? Que que daí o ele foi. filho acabou morrendo dormindo, né? Ou algo assim. Não, não, teve o caso de um rapaz que ele foi incendiado na casa, né? Uma história dessa que o rapaz foi incendiado na casa e aí apareceu toda essa mística do Fred Krueger, né? Então, o próprio Psicose mesmo, né? O filme Psicose, ele também é baseado, né, em fato real também. Né? Então, várias histórias são baseadas em fatos reais ou alguma coisa que fez com que se fizesse a história, né? Fizesse o romance ali, ou fizesse uma adaptação no roteiro, ou que pudesse ir para o cinema, né? Então, várias histórias de terror é baseado em alguma coisa na parte de história, né?